do horário que você estiver vendo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, só sair se for estritamente necessário, usando máscara e levando álcool em gel com vocês, sempre respeitando a distância entre as pessoas. No vídeo de hoje, do designer, nós vamos focar nas ferramentas de texto, tentar explorar o máximo de possibilidades que ela nos dá, para que nas próximas aulas a gente já comece a fazer atividades usando essas ferramentas. Então, só para reforçar, nos últimos vídeos eu tenho deixado o link na descrição para vocês poderem baixar o aplicativo. A gente começou falando sobre a instalação, eu mostrei algumas ferramentas, expliquei que em boa parte a gente precisa sim estar com os dados móveis ativados ou com algum Wi-Fi para poder baixar os templates. Então já falei de template, das imagens, das camadas, e hoje a gente vai falar sobre a ferramenta de texto, ok? Então vamos lá. Focando aqui na ferramenta de texto, quando você abre o designer, como eu já reforcei no começo do vídeo, você precisa estar com os dados móveis ativados ou ligado no Wi-Fi para que ele possa baixar todos os templates. Nós vamos pegar esse primeiro template, que é o que tem muito texto, para vocês poderem entender como que ele funciona. Então vamos lá. Abri um template que tem vários textos, vou clicar na letrinha T de texto e vocês vão ver que ele tem adicionar cabeçalho, mas ele também tem a letrinha T, tá vendo? E ali ele tem esses balõezinhos, ou essas artes prontas. Eu vou mostrar usando essa rosinha, que é essa tag, ou tag, que é como se fosse uma etiqueta promocional. E o que vocês vão perceber? Que ele tem dois tipos de texto e ele sabe separar isso muito bem, que é o texto livre, que é aquele que a gente digita, e esses que vêm nesses desenhos, stickers, enfim. Esses que já vêm prontos, que nem esse dessa tag que a gente tá vendo, que tá escrito Shopping Tag. O que vai acontecer? Como ele já tá dentro desse objeto, ele entende que tudo isso tá agrupado. Então eu consigo mexer no contorno desse objeto, consigo mexer no preenchimento desse objeto e vou conseguir mexer de forma limitada no texto que vem nele. Por quê? Porque quando eu começar a mexer no texto dessa tag, lembrando que lá na frente, o que a gente viu? Que tinham vários modelos, eu peguei esse só de exemplo mesmo. Quando a gente mexe nesse texto especificamente, ele vai tentar desagrupar, porque ele entende que você quer mexer no texto de forma isolada. Então, o que a gente pode raciocinar dessa situação? Que quando eu pego esses stickers que tem texto, eles sempre vão ser um objeto só. E eu não vou conseguir editar o texto com tanta liberdade quanto se eu estivesse criando ele do zero, ok? Significa que eu não posso usar essas etiquetas? Não, você pode usar qualquer uma delas, desde que você se lembre disso, que se você tentar mudar, por exemplo, o tamanho da fonte, ele vai desagrupar exatamente como ele mostrou agora na minha tela, ok? Então, assim, o bom é que essa parte da ferramenta de texto que tem essas etiquetinhas pode tornar interessante se a gente mudar pouquinhas coisas, como, por exemplo, colocar 2021 ou clique aqui, essas coisas mais básicas, que não vão desestruturar aquele meu objeto. Mas quando a gente precisa escrever algo maior e mais específico, é melhor clicar nas opções adicionar um cabeçalho, adicionar um subtítulo e assim por diante. É exatamente como eu acabei de fazer. Fiz isso, eu coloquei o meu nome só de exemplo. Uma coisa muito legal é que aqui na parte de fontes, ele não mostra só o nome da fonte, né? Então ele não vai mostrar, por exemplo, Arial. Ele mostra a palavra que você digitou já no estilo daquela fonte que você tem disponível. Pelo que mostra aqui, ele tem um total de mais de 300 fontes disponíveis. Isso para um aplicativo é muita fonte, principalmente porque são todas gratuitas e você ainda tem a opção de colocar fontes personalizadas. Então, realmente, se você for parar para pensar nesse sentido, você tem muito mais fontes para você trabalhar do que uma grande parte dos aplicativos que fazem serviços similares de diagramação. Ali eu acabei de mexer na nossa opção de opacidade. Vocês vão perceber que, assim como todas as ferramentas, você pode deixar o seu texto em negrito, itálico, você pode centralizar, justificar.
alinhar ele à esquerda, alinhar ele à direita, que são ferramentas muito tradicionais e que têm ícones muito comuns. Então, por exemplo, se eu sei que tem uma letrinha I meio inclinada, aquilo ali é uma ferramenta de itálico. Se eu sei que tem um desenho de várias linhas centralizadas, eu sei que aquela é a minha ferramenta de centralizar o texto. Isso é uma coisa muito boa da gente prestar atenção, porque geralmente nas ferramentas de texto, elas funcionam muito parecidas em todos os aplicativos. Tem a letra T, texto. Tem a letra F, fonte. Tem, por exemplo, letra B, negrito. Tem um Izinho deitado, itálico. Outra coisa que ele deixa mostrar aqui e mexer é que ele tem muitas possibilidades de você mexer nos textos que já vem dos templates. Então, a ideia do template, como eu falei, é ser uma base para você trabalhar. Quando você não sabe muito de diagramação, você baixa essa base pronta, como por exemplo, nesse caso aqui, olhando de perto dá para perceber que é um currículo, e aí você clica no texto e desse texto você começa a mexer e transformar no que você quiser. Então, o importante do nosso template, como eu já falei nos outros vídeos, é o tamanho e às vezes a posição do texto, porque como eu estou mostrando para vocês, do mesmo jeito que eu posso pegar e adicionar e apagar coisas, eu posso simplesmente não usar aquele texto naquela posição, mas só porque eu gostei de como tá a estrutura. Conseguem entender? Então, sempre que a gente escolher um template, que for usar a ferramenta de texto, é importante pensar em que texto a gente quer usar, explorar as possibilidades das fontes, ele deixa mudar a cor, ele deixa mudar o alinhamento e tentar usar o máximo de criatividade possível, reforçando sempre que esse menu ele tá ali na parte de baixo e que se você quiser modificar alguma coisa, é só você ir nas camadas que você pode clicar diretamente no objeto em questão. Então procurem explorar as possibilidades de texto e me enviem uma cópia da atividade de vocês. Espero que vocês estejam gostando de usar o designer. Então, só para reforçar, esses aplicativos que a gente mexe com diagramação de texto, colocar imagens, que eles têm templates online, eles são todos muito parecidos, né? O que muda é o tipo de template que eles oferecem pra gente e algumas outras ferramentas, às vezes de recortar a imagem, às vezes de recortar o fundo, algo do tipo, ok? Então, eu reforço aqui que se você não conseguir usar o designer, mas você ainda consegue usar o Spark Post ou qualquer outro aplicativo, o Canva mesmo, como já sugeriram aqui nos comentários, não tem problema nenhum, ok? O importante, né, que conta muito, é a sua participação e o envio da atividade via WhatsApp para eu poder dar esse feedback, essa resposta para vocês, se a gente tá conversando os mesmos temas, se a gente tá alinhado, para eu poder continuar ajudando aí vocês, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ajudando vocês. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo e tchau!